E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é José Marcolino e eu sou um dos fundadores da EADuca. Hoje nós temos mais um vídeo na nossa série Desvendando Editais. Vamos contar tudo sobre o edital de fonoaudiologia, tá? Para a FOB, Faculdade de Odontologia de Bauru, no campus de Bauru, obviamente. Bom, a gente vai explicar como é que funciona a primeira fase, segunda fase, terceira fase, nota mínima, requisitos. Tudo que você precisar saber do edital vai estar explicadinho detalhe por detalhe aqui. E para me ajudar, estamos aqui com o Pedro. Se apresenta para a gente, Pedro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa nossa playlist que eu diria que é a principal, Desvendando Editais. Não adianta você ouvir depoimento de aprovado, não adianta você saber o que cai na prova se você não sabe as regras do jogo. E aqui mais uma vez a gente está com o intuito de antecipar várias das dúvidas que os alunos podem ter, já tiveram, a gente já recebeu. Então, eu já peço para que você, caso tenha uma dúvida, deixe aqui embaixo. Já clica no like se você acha que esse conteúdo vai te ajudar e se inscreve se você não é inscrito. A gente tem acompanhando que tem muita gente que assiste a gente e não se inscreve. Então já se inscreve logo aqui no começo, que eu te garanto que a gente vai estar junto com você até o final da sua preparação. Então, ó, para a gente não cometer erros, né, e até mesmo no caso desse edital mude, ano passado ocorreram algumas alterações, então a gente vai colocar aqui na tela, eu vou pedir para o José apresentar a tela, a gente vai falar ponto a ponto, tudo o que você precisa saber e antecipar possíveis dúvidas. Então começa lá, José. Boa. Então, esse aqui é o edital oficial, diretor da faculdade, tal, para o processo de transferência externa, ok? Então, primeiro, estarão abertas o serviço de graduação nos dias 25 e 26, já vou explicar. 2 vagas no curso de graduação em fonoaudiologia com ingresso para o primeiro semestre de 2022. Isso significa que você vai começar tudo do zero do primeiro semestre? Não. É só que as aulas, se você passasse eventualmente e tudo mais, começariam no primeiro semestre de 2022, tá? E ó, detalhe aqui, vaga no curso de fonoaudiologia para quem já está matriculado em fonoaudiologia em faculdades reconhecidas pelo MEC, tá? E esse aqui, ó, aprovados na primeira fase de seleção, o que que é? Basicamente, para você prestar esse exame, você tem que fazer antes a prova de primeira fase da transferência externa, que são aqueles 80 testes que a gente já comentou em vários vídeos aqui, você vai encontrar no nosso conteúdo, que vai cair basicamente para você, que é da área de biológicas. 22 de bioquímica, 22 de genética, 12 de inglês e 24 de português, tá? Aqui eu já vou falar dessa data aqui. Basicamente, depois que você passa dessa primeira fase, né, vão lançar os resultados ali, quem que foi convocado para a segunda fase, que é pela relação de 3 por vaga, ou seja, no máximo aqui, quem vai ser aprovado para a segunda fase do curso de graduação de fonoaudiologia para transferência externa, vão ser no máximo 6 pessoas, tá? E aí, nos dias 25 e 26, você vai ter que, efetivamente, meio que efetivar ali o seu interesse em prestar a segunda fase. É basicamente isso que está escrito nessas partes 1 e 2 do edital, ok? Pedro, comente sobre os documentos aí para nós. Bom, informações importantes aí lá na parte 1 e 2, José. Volta lá para mim, por favor. Bom, aqui, até mesmo se você chegou de paraquedas nesse vídeo, você não viu nenhum vídeo nosso, o que a gente está fazendo aqui é o contraintuitivo. É diferente de tudo que você ouve aí das pessoas que têm conhecimento superficial sobre a transferência. Antes de te trazer o edital da primeira fase, que é um edital muito genérico, a gente traz o edital da segunda fase. É o edital da segunda fase que vai dizer para a gente quem pode prestar. Então, é por isso que o José ressaltou. Só alunos que já estão atualmente fazendo fono vão poder prestar. Então, se você faz VET, se você faz engenharia, se você faz gastronomia, se você é cientista de dados, se você sei lá, imita o Homem-Aranha, qualquer coisa, você não pode fazer. Você tem que estar matriculado numa faculdade de fono no momento da vaga. Então, por isso que aparece 25 e 26. Depois que acontece a primeira prova, que ela já tem data para acontecer, que vai ser em outubro, existe um segundo período de entrega de documento, que é justamente esse dia 25 e 26. Então, a gente espera o quê? Que próximo do dia 25 e 26, próximo de um mês depois, alguma coisa assim, role essa segunda fase. E a parte que eu vou comentar
com relação aos documentos exigidos. Muita gente pergunta para a gente, até mesmo assim, eu passei pelo processo de transferência, tá? E em momento nenhum a documentação foi uma dificuldade, porque qualquer processo que você vai fazer, seja de matrícula numa faculdade, no vestibular tradicional, qualquer coisa, você tem uma lista de documentos. Então, isso daqui não foge de nada. Então, você pode ver ali, tem um requerimento para o diretor da unidade, falando que você tem uma vaga de transferência, você tem que mandar xerox, né, a famosa fotocópia dos documentos de identidade, o seu atestado de matrícula atualizado. Não adianta você, nós estamos gravando esse vídeo em maio, não adianta você agora já pedir o seu atestado de matrícula. Por quê? Porque a primeira fase vai ser em outubro. Você viu ali, esses documentos provavelmente você vai ter que entregar presencialmente no dia 25, 26 ou online. Então, 25 e 26 tem que ser próximo. Então, você vai pedir esse documento lá para setembro, meio de setembro, final de setembro. Tudo depende de como funciona o processo para liberação de documentação na sua faculdade. Ali também você vai ter que encaminhar o seu histórico escolar para ingressar na faculdade. Isso daqui é o documento que, essa lista aqui, ela é baseada em muitos documentos que você já teve que reunir para provavelmente sim matricular na faculdade que você faz hoje. Então não tem dificuldade nenhuma. A questão que vem a mais ali é o programa das disciplinas que você cursou, é tudo, mais uma vez, com o selo da faculdade, tá? E é basicamente isso. Mais para baixo, se puder descer, José. A questão também, se você não tiver na cidade, alguém precisar fazer isso, tem que ser um representante legal. Nenhuma novidade, tá, pessoal? Aqui é um ponto, eu acho que muitas vezes as pessoas acabam concentrando muita atenção na parte onde elas não podem agir, né? Documentação é uma coisa que você não pode mudar. Na maioria das vezes, são raras as exceções que existe algum problema com documentação, mas aqui é até o meu recado, sabe, de quem viveu por isso. Foca na parte que você tem como mudar alguma coisa, que é a parte da prova. Vai estudar, sabe? A parte de documentação é nada mais do que um sofrimento por antecipação. É uma ansiedade nossa. Não vai ter problema nenhum, eu te asseguro. Então, nisso a gente já pode até pular para o próximo tópico. Só vou fazer uma ressalva aqui também. Basicamente é aquilo. Pensa assim, quando você, provavelmente você prestou algum vestibular para estudar na faculdade que você está hoje, então assim, você se preocupava quando você ia bem no vestibular ou não. Você nem se preocupava com o documento. Após você nem lembra dos documentos que você teve que levar. Então assim, é isso. Tem que estar escrito aqui, porque é obrigatório, né, para você ter clareza do que precisa, mas assim, essa não é a parte difícil da transferência. O difícil é você estudar e passar na prova. Bom, aqui a parte 4, então, basicamente, vai estar falando como é que vai ser a segunda e terceira fase, tá? Então, a seleção dos candidatos será feita por meio de prova escrita e análise curricular. O que isso quer dizer? Basicamente, a prova escrita, ele vai mencionar aqui mais posteriormente que é uma prova teste, tá? E aqui vai uma dica, tá? Que provavelmente não vai estar escrito aqui, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Mas a FOB, que é a Faculdade de Odontologia de Bauru, oferece vagas tanto para fonoaudiologia quanto para medicina neste ano aqui de 2021, tá? Então, o modelo do edital de fono é bem parecido com o de MED, tá? Então, eu já te adianto que, ano passado, a prova de MED foram 80 testes. Acredito que provavelmente será 80 testes aqui na prova de fono também, tá? Não é uma informação oficial, não é nada. É algum palpite que a gente tem baseado na nossa experiência aqui de transferência externa, tá? Pedro, comenta aí sobre o tópico 5. Bom, a prova, como a gente comentou também no vídeo com relação à medicina, ela muito provavelmente vai ser presencial. Sendo presencial, ela ocorrerá em Bauru. Então, você que não é de Bauru, você que não é da cidade de São Paulo, você que não é do estado de São Paulo, você que está em qualquer lugar que não é Bauru, já se programe que vai ter a necessidade de você ir lá presencialmente fazer essa prova. Existem pontos negativos da transferência que para mim são poucos e irrisórios perto de você estar na faculdade que você sempre sonhou. A questão de abrir vaga ou não, a quantidade de vagas e isso daqui de ter lugar específico para fazer prova. Até mesmo, só uma curiosidade, até hoje eu só vi uma prova que não foi presencial, que foi o curso para o curso de Química do ano passado. Isso surpreendeu a todos, inclusive quem prestou a prova, então só ressalva.
já se programe, já começa a ver passagem, começa a ver onde você vai ficar, porque ainda mais assim, né? Você vai para Bauru, você vai ter que estar descansado para fazer a prova, bem alimentado. Então, o planejamento é essencial. O planejamento também ele não para só nisso. Ele começa aqui. O seu planejamento para ser aprovado numa vaga de fono vai passar principalmente sobre a sua preparação, mas disso a gente fala mais para frente. Então, só mais uma vez, a prova vai ser muito provavelmente presencial em Bauru. Boa. Ok. Agora sobre a prova escrita que a gente falou, né? Basicamente vai ser de 0 a 10 e ela vai se referir ao programa das disciplinas de fono, tá? Então, muito provavelmente, o primeiro ano de fono ali que vai estar nesse link aqui. Então, provavelmente eu vou disponibilizar esse link aqui embaixo aí para vocês, mas basicamente você vai clicar aqui e vai ter a grade horária deles ali, quais são as matérias, ementa da disciplina, tópicos abordados, referências bibliográficas, enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem de uma grade curricular comum. Provavelmente as matérias que vão cair nessa prova teste vai ser do primeiro ano de graduação. Então, geralmente são matérias básicas ali do curso, tá? Que são quase que fundamentais e semelhantes em quase todos eles. Então, aqui novamente, o que eu comentei vai ser sobre forma de testes e quem vai fazer as questões vai ser tipo a própria comissão de graduação ali do próprio curso, tá? Então, são questões específicas do primeiro ano novamente. O último ponto aqui é que vai ser peso 7. O que significa? A gente vai explicar mais posteriormente aqui, mas então essa daqui é a prova da segunda fase. A terceira fase que a gente comenta, que é a análise curricular, ela vai ter peso 3. Então, 70% vai ser segunda fase, 30% peso 3. Então, vamos pensar. Onde que você pode melhorar? Onde você pode estudar? Para a segunda fase, basicamente. A terceira é basicamente você ir bem ali na sua faculdade, fazer o que você já está fazendo. Mas que você tem mais controle, que mais importa, onde você tem maior margem para melhora, é na segunda fase, estudando conteúdo específico da Fono de Bauru, tá? E aí aqui é um ponto aqui, ó, muito, muito importante, o 9. Até deixar maior aqui, ó. A análise curricular será efetuada somente para aqueles candidatos que obtiverem média igual ou superior a 5 na prova escrita. Ou seja, vamos supor que sejam 80 testes. Você vai ter que tirar no mínimo 40 testes para ir para análise curricular. Por isso que a gente chama de terceira fase, sabe? Porque ela é desclassificatória. Então, se você não passar, você não tirar mais de 40, você não vai para análise curricular, ok? Pedro, fala um pouco aí para a gente, então, sobre a análise curricular em si, o que é cobrado e tudo mais. Olha, José, a gente até recomenda, né, sempre que toca nesse assunto, que a gente fala muito sobre isso, né? É uma dúvida que também chega bastante para a gente. Eu mesmo passei por essa dúvida antes de decidir se eu ia prestar transferência ou não, que era a questão se eu conseguiria aproveitar alguma coisa da minha faculdade antiga na USP. E a resposta é sim, sabe? Muitas vezes a gente tem... Eu mesmo tinha um baita receio de não conseguir aproveitar as disciplinas. E como eu já contei aqui nos outros vídeos do nosso canal, eu fiquei até surpreendido. Eu consegui eliminar muito mais matéria do que eu imaginei que eu ia conseguir. Obviamente, eu saí da área de engenharia mecânica para engenharia de Minas. Então, obviamente, as matérias específicas, os ciclos profissionalizantes, eu tive que fazer completos, mas as matérias básicas da engenharia, graças a Deus, eu não tive que refazer. Eu conto isso aqui e conto com muita alegria, porque você até ter a possibilidade de experimentar a faculdade de uma perspectiva diferente. Você já teve uma primeira experiência e você também não vai precisar passar por aquelas matérias que fazem os alunos odiarem, né, o começo do curso. Então, vale muito a pena. E a regra que a gente sempre fala é a regra de ouro, que é 75% ou mais de compatibilidade na ementa, ou seja, no conteúdo programático e também, ou seja, eu não falei ou, eu falei e, tem que ser mais. A correspondência de carga horária. Não adianta o conteúdo programático ser parecido e você ter menos horas na sua faculdade atual do que é dado na faculdade lá de Bauru, no curso de forno. Então, é uma avaliação muito simples, tá? Até mesmo te antecipando, não vai ser um sistema que vai avaliar o requerimento, os requerimentos que você for enviar, vão ser pessoas. Então, você consegue simular o processo. Você vai ter que pegar a ementa
da sua faculdade atual, a ementa do curso da USP, comparar. E, além disso, mais uma vez, a carga horária. E aqui a única coisa que eles estão dizendo é que vai ficar a cargo da comissão de graduação, né, avaliar quais vão ser as matérias que você vai conseguir eliminar e quais não. Se não me engano, em algum depoimento, algum aluno até chegou a comentar que é uma coisa bem aberta, assim, sabe? O professor até sugere, por exemplo, olha, eu vi essa matéria aqui que você poderia conseguir, mas eu acho que seria muito mais interessante você refazer ela aqui. Enfim, eu mesmo, quando eu entrei pela Poli, a gente tinha a possibilidade de, se acertou 50% das matérias, equivalência compulsória, mas ainda assim é uma opção que você tem, você pode aceitar ou não. Então, assim, para mim, ainda tem o principal com relação a isso de equivalência. Essa é uma dor que só os aprovados sentem. Essa não é uma dor que as pessoas que estão prestando a prova têm que se importar. Por quê? Porque muitas vezes você vai sofrer por antecipação. Você vai começar a sofrer com ansiedade, você vai começar a ver coisas que não existem, né? Cenários ruins, onde você não aproveita, você começa do zero, enfim, e a gente sempre tenta se sabotar. Então, para mim, eu sempre tento dizer para os alunos não colocarem a carroça na frente dos bois. Um passo de cada vez. Muitas vezes aqui no nosso canal vocês vão ouvir a gente falando que o processo de transferência é uma escada. E o primeiro passo está aqui, conhecer a fundo o edital. E você conhece a fundo o edital não pelo edital da primeira fase, pelo edital da segunda. Depois disso ainda vem uma série de coisas e eu te garanto que é só uma das últimas, um dos últimos degraus dessa escada, a questão de equivalência. E pode ter certeza que você sofrer com isso agora é total perda de tempo. Você está desfocando do seu real objetivo. Isso, mais uma vez, eu posso dizer por experiência própria. Eu passei nessa prova. Eu entrei pela transferência na USP. E quando eu parei de me importar assim, com fatores que eram alheios a mim, foi quando eu passei. Então, se dedica, que com certeza lá no final você vai ser recompensado. E se não for com várias equivalências, com certeza está na USP e você vai ver que vai valer a pena. Muitas vezes, acho que até, eu sei que eu estou me cumpridando um pouco, a gente tenta trazer um conteúdo a mais do que está escrito aqui, mas muitas vezes a gente pensa na nossa vida dali para trás, né? A gente tem uma facilidade muito grande em falar o que a gente faria de diferente, mas a gente tem uma dificuldade maior ainda, uma dificuldade, né? A gente tem a facilidade de falar do passado e a dificuldade de falar do futuro. Você não saberia dizer para mim o que você espera para o seu ano seguinte, mas você com certeza sabe dizer para mim o que você teria feito diferente no ano passado. Então, assim, aqui a gente está para te ajudar a olhar para frente. E com certeza você, apesar de perder tempo físico, né? Na questão de voltar um ano, voltar 6 meses, enfim, eu te garanto que a sua perspectiva de futuro muda. Mudou a minha, mudou a do José, e com você também não vai ser diferente. Então é isso, José. Pode passar para o próximo tópico. Bom, aqui eles estão dando só, né, como vai funcionar a pontuação, né, estruturando como vai ser feito o cálculo. Mais uma vez, ponto onde não depende de você. Questão de avaliação de compatibilidade, ver essa média final da terceira etapa não depende mais de você. Agora é com você, José. Bom, aqui no 3 ele só fala basicamente que se rolar empate, vai ser público os dados aqui para ficar bem claro e tudo mais. E uma regra que a gente sempre reitera também, né, que o aluno USP tem preferência sobre outras instituições de ensino superior. Então, por exemplo, às vezes realmente tem aluno da própria USP que presta transferência externa por algum outro motivo, às vezes não abre vaga para transferência interna, enfim. Mas já te adianto que isso daqui, ó, nem se preocupa, eu te garanto que esse não vai ser seu problema. Critério, tipo, você ia até a transferência, passar na segunda fase, ter a mesma nota na terceira fase, depois empatar com a pessoa, tipo, não vai acontecer. E muito provavelmente não vai ser aluno USP, tá? Então, assim, desencana disso. Tem que estar escrito no digital, mas não se importa com isso. O que mais aqui? Basicamente, o resultado vai ser 3 dias após a realização da prova escrita da segunda fase. As matrículas, como a gente comentou, vai ser no início para o primeiro semestre de 2022, tá?
E isso daqui que o Pedro comentou também já sobre a equivalência em si, né? Se tiver as compatibilidades e tudo mais, você vai conseguir equivalência, muito provavelmente. E aqui, basicamente, em casos omissos, ou seja, que a gente não sabe o que vai acontecer, aquela famosa zona cinzenta ali, vai ser resolvido pela comissão de graduação. Então, não se preocupe que algum jeito eles vão dar. Assim, até no geral aqui, só reiterando de novo. O que é o seu foco? Cara, estuda para a primeira fase e para a segunda fase, porque a terceira fase é aquilo que o Pedro comentou. Muitas vezes, claro, depende de cada instituto, de cada pessoa que está envolvida ali no processo, mas o que a gente vem escutando dos transferidos é basicamente que a maioria dos institutos tem certa... Eles são amigáveis, sabe? Tipo, eles tentam te ajudar realmente. Não é o cara, tipo, não, isso daqui não faz sentido nenhum, isso daqui mudou uma palavra, é diferente, não é a mesma matéria. Não, não. Eles tentam te ajudar, eles são muito amigáveis com você nesse quesito, tá bom? Bom, agora outras dicas finais aqui que a gente tem também que são super relevantes. Notas de corte e mais ou menos relações de escrito sobre vaga dos últimos anos, tá? Você vai se surpreender, eu te garanto. Nota de corte dos últimos anos tem sido entre 24 e 28, tá? Então, para a Fono de Bauru, foi entre 24 e 28. Então, assim, são 24 português, 12 inglês, 22 bioquímica e 22 genética. Pensa assim, que se você fizer, vamos dizer assim, gabaritar português e gabaritar inglês, tipo, você está de longe já na segunda fase. Então, assim, sinceramente, é fácil. Não é difícil, o seu problema não vai ser a primeira fase, muito provavelmente. O seu problema, vamos dizer assim, vai ser a segunda fase. E a segunda fase, a prova teste, tá? Ela é geralmente mais complicada e, basicamente, historicamente, o que eu estou dizendo para você é, se você tirar mais que 5 na prova escrita, provavelmente você já tem sua vaga na USP, tá? Por quê? Aí eu vou entrar nessa relação de escrito-vaga. Dos últimos anos todos, teve apenas um ano, tá? Um ano deles, se eu não me engano foi 2020, né? Que a relação inscrito sobre vaga foi igual a 1. Ou seja, tiveram, por exemplo, 4 inscritos para 4 vagas. Em todos os outros anos, essa relação foi menor que 1. Ou seja, tinha mais vaga do que inscrito. Então, é literalmente isso. Se você fizer a nota mínima, você está na USP. Sabe? Tipo, se você tá 40 testes de 80 sobre matérias que provavelmente você estudou, que você tem na sua faculdade, que você gosta, que provavelmente você tem alguma afinidade, cara, você tem a sua vaga na USP, garantida, entendeu? Tô falando historicamente dos últimos 6 anos. Essa foi a regra, entendeu? Isso que, assim, esse inscrito sobre vaga tem gente que nem passa para a segunda fase. Tipo, olha essa chance. Eu sei que às vezes parece que não dá para acreditar, né? Tipo, eu tô na parte quase que ali, ó, 40 testes de uma prova de fono, de coisa que eu já estudei da USP. É inacreditável. Por isso que, assim, tipo, nossa missão aqui é meio que divulgar essas vagas de transferência e te ensinar tudo sobre essa prova e como se preparar, porque, assim, é uma chance única, tá bom? Pedro, recados finais? Bom, José, eu acho que a última coisa que eu tenho para falar agora para quem está assistindo a gente é o convite para conhecer o nosso curso preparatório. Se você gostou da maneira que a gente apresentou o edital, se você gostou dos nossos vídeos, se você assistiu às nossas resoluções comentadas das questões, se você tem a necessidade, você não é obrigado a fazer nenhum curso para prestar essa prova. Eu fui aprovado sem nenhum curso. Não é obrigatório. Mas se você sente a necessidade de conteúdo específico para essa prova, atualizado, um suporte para suas dúvidas, para que você não fique lá travado, e acesso até a data da prova, isso tanto para a primeira ou para a segunda fase, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso site. No nosso site você vai conseguir encontrar todas as informações a respeito dos nossos cursos preparatórios. O que a gente oferece, o que a gente não oferece. Para quem é o nosso curso e para quem não é. Você vai ver lá que a gente já postou todas as aulas, então se você quiser começar agora, basta você adquirir o curso pelo link aqui de baixo, que o seu início é instantâneo. E uma das coisas principais que estão lá no nosso site, depoimento de aprovados, que você também encontra aqui na aba dos depoimentos, mas é essencial ouvir das pessoas que passaram pelo processo o caminho das pedras. A gente sempre fala que o sucesso ele deixa rastros e você pode ouvir todos os depoimentos, você vai ver pontos que se repetem. Então, com certeza, a EADUCA é a melhor solução
para que você consiga essa tão sonhada vaga na USP. Então, fica mais uma vez o meu convite para que você clique no link aqui embaixo e eu te espero no nosso próximo vídeo.